Estamos recebendo hoje, aqui no T-Voz, em nossos estúdios, a ex-prefeita de São Joaquim da Barra, que hoje já podemos falar que é pré-candidata a deputada estadual, Maria Helena Borges Vanucchi. Maria Helena, muito obrigado pela visita hoje aqui em nossos estúdios, aqui no jornal. É um prazer recebê-la e falar de assuntos importantes para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é da maior importância um espaço como esse, então sou muito grata ao Jornal A Voz, a você. Muito obrigada. Maria Helena, para começar a nossa entrevista, falei certo que já podemos dizer que hoje você já é uma pré-candidata a deputada estadual? Falou certo, eu sou pré-candidata. Isso só se concretiza após o partido decidir quais serão os candidatos e o registro das candidaturas. Mas eu posso adiantar que eu não vou ter problema nenhum com legenda, né? Porque nós temos que ter 50% de candidatas, né? Então, eu como mulher tenho uma vaga garantida. Helena, você aqui em São Joaquim da Barra rompeu paradigmas aqui na política, né? Foi a primeira mulher eleita a São Joaquim, né, como chefe do executivo. Depois foi a primeira também a se reeleger aqui na cidade e conseguiu também fazer sucessão. Queria que você falasse um pouco, isso vai te ajudar na campanha, te dá mais força política e garra em busca de votos durante a campanha? Olha, eu acho que tudo é válido numa campanha, né? A história de vida de cada candidato, o compromisso que cada candidato teve. Não basta apenas discurso em época de eleição. Então, eu acho que tudo isso, né? A minha história, o que eu fiz antes de ser vereadora, o que eu fui antes de ser prefeita, o meu jeito de ser, eu acho que tudo isso é analisado. E como eu, né, graças a Deus, sou uma pessoa que politicamente fui muito vitoriosa. Eu me candidatei a vereadora e fui muito bem votada na primeira vez. Na sequência, fui candidata a prefeita e me elegi como primeira mulher de São Joaquim da Barra. Então isso é um orgulho muito grande, é uma honra. E na reeleição também eu me reelegi. E é a primeira, como você mesmo disse, a primeira reeleição aqui em São Joaquim. E acho que tudo isso ajuda, né? E eu, a partir de 7 de julho, que é a época da campanha propriamente dita, na rua, com bandeiras e material de campanha, eu falarei muito sobre isso, né? E espero que eu seja, como já fui, vitoriosa. Eu estou muito animada, né? Tenho feito contatos com várias lideranças da nossa região e até um pouco mais longe, porque tudo isso que eu fiz aqui em São Joaquim, especialmente como prefeita, dando a atenção que eu dei às pessoas, promovendo, recebendo, atendendo, esse olhar diferente que eu tive com o São Joaquim da Barra, eu quero ampliar isso. E eu peço a Deus que me dê vida e saúde para eu continuar fazendo essa campanha. Helena, o seu reduto seria aqui em São Joaquim da Barra? Porque você precisa sair com uma votação grande aqui, que não deve ser difícil, até pelas suas outras eleições, você foi uma pessoa bastante bem votada aqui em São Joaquim. Já sabe assim, qual que é a expectativa, quantos votos talvez seriam necessários sair daqui de São Joaquim, que talvez seria o reduto para se trabalhar? Estevão, eu não posso chamar de reduto, mas como é a cidade onde eu mais trabalhei, mais mostrei o meu trabalho, eu imagino que eu saia muito bem votada daqui, mas eu não sei fazer essa avaliação. Mesmo porque, mesmo nessas outras cidades onde eu tenho recebido muito apoio de lideranças importantes, eu não sei fazer essa conta. Eu sei que está sendo muito bom, né, fazer essa pré-campanha, os contatos que eu estou tendo têm sido muito bons, e eu acho que é isso. Eu tenho que ir em busca do voto e tenho que pedir voto, porque o Zé Ivo sempre diz que voto, se você não disser que quer, ninguém vota. Então eu tenho buscado isso nessa pré-campanha,
para durante a campanha, que serão 3 meses antes do dia da eleição, poder trabalhar firmemente e aí sim mostrando muito mais coisas. Fernanda, sua administração foi marcada pela construção, ampliação, reforma de escolas municipais, de alto padrão inclusive, que isso foi elogiado por várias cidades da região e é conhecido inclusive no estado de São Paulo, que a gente tem contato com muitas pessoas e muitas escolas, muitos profissionais nesse sentido comentaram sobre essa questão das escolas. E também uma coisa inédita que é a questão da Feira do Livro, muito importante. Depois de Ribeirão Preto e Franca, talvez São Joaquim é a maior feira da região. Isso também será uma bandeira durante a sua campanha? Eu acho que sim. Eu como professora que fui, diretora de escola, eu coloquei como item principal no nosso programa de governo a educação. Acho que todas as áreas são muito importantes, mas tudo passa pela educação. E eu que desde muito pequena, sou de família muito humilde, meus pais muito pobres, meu pai lavrador, mas sempre valorizando muito a escola. E ele dizia e acompanhava, sabe? Olhava os nossos cadernos, as tarefas, mandava fazer de novo se a letra não tivesse bem feita. E eu não podia, de maneira nenhuma, tendo a possibilidade como prefeita em São Joaquim, de não ter feito o que eu fiz, que foi melhorar o projeto educacional e pedagógico, os espaços físicos, que realmente servem de modelo para toda a nossa região. Nós temos recebido pessoas aqui que vêm conhecer o que nós fizemos na educação. E eu, onde vou, como você disse, saiu das fronteiras de São Joaquim, muitas pessoas conhecem o que é a educação aqui. Eu tenho o maior orgulho disso e aproveito para agradecer a todas as pessoas que me ajudaram nessa área, capitaneada pela Carminha, que é a nossa, hoje continua assessora do setor de educação, e toda a equipe do setor de educação, mais professores, funcionários, enfim, todas as pessoas envolvidas no projeto. Eu sou muito grata, porque não adiantava nada eu ter esse sonho de melhorar, sozinha eu não teria conseguido. E a Feira do Livro, eu acho que você tem razão, ela não é maior que a de Ribeirão, mas ela não perde nada pela importância que tem. Nós trouxemos aqui em São Joaquim grandes nomes, seja de escritores, palestrantes, cantores, alguns grupos que vieram aqui com teatro, e sem a gente nunca se desculpar do que era importante para a cultura. E eu quero levar essas ideias para toda a região, para o estado de São Paulo inteiro, porque eu acho que a educação tem jeito. Eu fico muito triste quando vejo notícia que alunos não conseguem ler direito, não entendem direito o que está lendo, alunos de 8º, 9º ano, que saem, crianças voltando. Então, outro dia fiquei sabendo de um aluno de 9 anos que já estava no 5º ano, voltando para o 3º, porque não tem a menor condição de acompanhar. Então, tudo isso é muito triste. Eu acho que falta ao governo do estado uma vontade política de resolver o problema da educação, porque nós aqui em São Joaquim, com tão poucos recursos, nós fizemos uma diferença muito grande. Eu sou muito feliz. Eu acho que a educação e cultura aqui ficou quase que completa, E eu tendo agora o Marcelo, que me acompanhou como vice, sabe da importância que eu dei à educação, ele está continuando, e na cultura também, Eu acho que São Joaquim da Barra ganhou muito com a Feira do Livro aqui. Maria, na sua gestão também, você conseguiu um feito também importante para a cidade, que é a construção da rodoviária, que se arrastou por muitos e muitos anos, e no seu governo houve essa promessa
tiveram alguns problemas da questão de licitação, problema com a empresa, mas você no final conseguiu inaugurar essa rodoviária aqui em São Joaquim, que também é uma rodoviária modelo. Outras obras também foram realizadas e uma vontade sua também, que é política, foi a tentativa de trazer casas populares aqui para São Joaquim da Barra. Só que São Joaquim tem uma dificuldade muito grande, que não tem ainda a estação de tratamento de esgoto, e a dificuldade também de se arrumar terrenos, que os terrenos, os lotes, estão muito caros. Isso também na sua campanha, você também vai falar bastante dessa questão, é uma tentativa também para conseguir esses votos e também uma vontade sua. Uma vontade. Estevão, eu inaugurei aqui em São Joaquim, desde 2005, o orçamento participativo, que é colocar como planejamento o que as pessoas queriam, né, aquelas que participaram, o que elas queriam para seu bairro, sua região e para a cidade. Então, a obra mais pedida era da rodoviária. A segunda era a sala de teatro e cinema. Né? Então, eu acho que eu construí a rodoviária, né, com tantos problemas que nós tivemos, mas não por causa da licitação, pela empresa que era, né, que infelizmente é inidônea e causou um prejuízo muito grande. E eu fui vítima de gente falando, né, nossos adversários dizendo que eu não construiria nada, e graças a Deus eu pude mostrar que realmente eu ia atender ao que as pessoas, o que a maioria das pessoas queriam. Que a rodoviária, a velha, né, era um motivo de vergonha para nós. Então, eu fiz a rodoviária, iniciei a construção do centro cultural, que é com sala de teatro e cinema, oficinas, um prédio maravilhoso e que, se Deus quiser, o Marcelo retoma ainda esse ano e termina. E casas populares, eu já passo por isso. Algumas pessoas me perguntam por que a senhora não conseguiu trazer casa popular para São Joaquim. E o motivo sempre foi esse, não foi falta. A prefeitura não tinha condição de comprar o terreno, também pelo preço. Eu sei que é um motivo que quem paga aluguel, quem mora mal e sonha com um teto próprio, né? Porque eu acho que isso é do ser humano, a gente quer ter a nossa casa, um lugar que ninguém vai tirar da gente, que toda benfeitoria que você fizer é sua, né? Assim, falar, eu precisava, a casa está com a parede suja, mas se eu pintar não é minha, né? Fazer uma ampliação, então a casa própria permite isso, e eu entendo perfeitamente, porque eu fui uma pessoa que só tive casa própria depois de casada. Solteira, tanto é que meus pais moraram comigo a vida inteira. Minha mãe até faleceu, meu pai mora comigo até hoje, porque eles não tiveram casa. Então eu sei direitinho o que significa isso. E talvez, eu acho que o que me fez mais próximo das pessoas seja exatamente isso. Porque eu tive problemas que todo mundo tem, né? De pobreza, de falta das coisas, da falta da casa própria. Então eu entendo tudo isso, né? Entendo as queixas. E foi muito difícil. Todas as empresas que vieram aqui, que eu acompanhei na Caixa Federal, no Banco do Brasil, para poder fazer a casa própria, elas não conseguiam comprar os terrenos. Então, agora, depois de alguns loteamentos aqui, porque não é só a falta da estação de tratamento de esgoto, você vê que vários loteamentos foram aprovados pela Prefeitura, pela CETESB, nos meios, nos órgãos de meio ambiente. Então, não é isso que impediu a construção de casa própria. O que impediu foi realmente a falta do terreno. Então, lá na Morada do Sol, já existe lá um local que nós fizemos uma lei, encaminhei para a Câmara, aprovada por unanimidade, mudando o tamanho dos lotes de 200 metros para 150, para construir ali casa popular.
E o Marcelo agora, como prefeito, e não só agora, desde o ano passado, ele tem tentado viabilizar isso. Eu tenho certeza que com a vontade que ele está de ir atrás, de arrumar pessoas que se interessem, e ele já tem promessa de fazer mais de 400 casas aqui. Então, eu espero que é pouco. Essas 400 casas não bastam, mas serão 400 famílias com casa própria, né, saindo do aluguel, porque os loteamentos são muito bons, mas a pessoa compra e às vezes pagando aluguel demora muito para poder construir, né, pela falta de dinheiro. Eu sempre digo, e na prefeitura não foi diferente, que as coisas não acontecem a tempo e a hora por falta de dinheiro. E ser prefeita, Estevam, é isso, é poder realizar muitas coisas, mas muitas ficam para trás. Mariana, eleição 2014, você já disse, né, sobre a sua campanha, né, já é pré-candidata a deputada estadual, mas temos aí no governo do estado Padilha, que vem despontando também como um forte candidato para vencer e para competir, né, durante essa campanha. Temos aí a Dilma Rousseff, que é nossa presidenta, e que deve concorrer, já foi anunciado inclusive que ela é candidata do Lula e deve concorrer para a reeleição. Como que está isso? Qual que é a expectativa de vocês aí? Vai trabalhar bastante? Acredita numa vitória tanto do Padilha quanto da Dilma? Como que vocês estão pensando nisso também? Olha, eu como pré-candidata e depois de julho, a partir de julho, uma candidata já, eu sei que eu terei votos além do PT, sabe? Pessoas que talvez votem num outro candidato a federal e em mim como estadual, mas eu estarei na campanha do Alexandre Padilha, que é o nosso ex-ministro da Saúde, que fez uma revolução na saúde, especialmente com o programa Mais Médicos, né? Colocando médico para atender a população, e que é jovem, que é alto astral, que tem demonstrado isso, não só no governo, como ele participou, ele foi chefe da Casa Civil, ministro da Saúde, mas muito antes disso, como uma pessoa do PT, ele era sempre muito cheio de esperança, tendo muita fé, acreditando muito que a gente pode ter dias melhores e cada vez melhor. Então eu estarei na campanha do Padilha, que é uma pessoa que eu gosto muito, não só como candidato, é uma pessoa que eu admiro e se Deus quiser, ele se elege. E na reeleição da presidente Dilma, o Lula começou e ela deu continuidade, e daí a importância da continuidade, porque nós não podemos ter um país que muda tudo, né, como tem acontecido aqui no governo do estado. Cada governo que entra muda toda a secretaria, porque mudando secretário mudam todas as pessoas, e às vezes projetos importantes que começam a dar certo ficam parados e inovando com outros. Então a continuidade da presidente Dilma é a continuidade de tirar cada vez mais pessoas da linha da pobreza, inserir na classe média, né? Nós temos hoje pessoas que se queixam do trânsito. Aqui em São Joaquim, por exemplo, a gente não tem lugar para parar, né? Fala como é que a gente anda nessa cidade? Aqui ainda é uma cidade pequena, mas o grande volume de carro foi toda a política do presidente Lula e da presidenta Dilma, que permite que as pessoas tenham mais carros, tenham mais motos, né, andem mais de avião, sabe? Eu acho que a inclusão social é um grande legado que o governo do PT, do Lula, da Dilma, deixa para esse país, né? E quem teve esse benefício de poder comprar mais eletrodoméstico, de poder se vestir melhor, de comer melhor, que era uma bandeira do presidente Lula, que dizia que ele não sossegaria enquanto
todos os brasileiros não tivessem pelo menos 3 refeições por dia. E ele fez muito isso, né? E tem melhorado uma distribuição de renda através do Bolsa Família, né? Que permite mudar, dependendo do jeito do município, muda a economia de todo o município. Então é isso, né? Eu vou estar na campanha deles. Ok, Mariana, muito obrigado pela participação, pela visita aqui no nosso jornal, né, no T-Voz, para falar de assuntos aí muito importantes para a nossa cidade, para a nossa região, e falar de política, que acho que é a política que move tudo que acontece, né? A economia, a educação, tudo é movido pela política. Muito obrigado, uma boa sorte na sua campanha, que você saia vitoriosa disso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Estevam, e é isso mesmo. A transformação, a mudança, ela só acontece através da política, né? E ato político é tudo que a gente faz. Eu, às vezes, me deparo com pessoas falando, eu não sou política. Todo ser é um ser político. Ele pode não ter um partido político. E a gente, para disputar uma eleição, nós precisamos pertencer a um partido político. Mas é isso, né? Eu acho que a transformação se dá cada vez que a gente escolhe melhor os nossos representantes, cada vez que a gente vote melhor. E não é fácil, às vezes a gente erra muito, né? Acreditando em alguém, achando que vai ser bom e as coisas não são bem assim. Então eu sou muito agradecida ao jornal, à TV Voz agora, para mim é da maior importância. Um grande abraço a todos. Ok, falamos, portanto, com a ex-prefeita de São Joaquim da Barra e hoje já pré-candidata a deputada estadual, Maria Helena Borges Vanucchi.